Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou te apresentar a melhor estratégia possível para você resolver uma prova de concurso de modo a tirar a maior quantidade de pontos, responder o máximo de questões possível e, dentro do conhecimento que você conseguiu acumular, acertar o máximo de questões. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, tendo sido aprovado em primeiro lugar nacional nesse concurso. Sou coach, professor e mentor para concursos. Vamos lá, vou apresentar para vocês, primeiramente, 3 tipos diferentes de prova, em 4 editais bastante importantes que aconteceram aí no passado recente, a maioria deles, e vou explicar para vocês como que eu abordaria, como que eu resolveria, qual que seria a minha tática, a minha estratégia de resolução de prova para cada uma dessas situações. Acompanhe o raciocínio aqui comigo. Vê se você reconhece esse edital aqui só de olhar para ele. Caso você reconheça, você tem muita história para contar. Esse é o famoso edital de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2012. Foi o concurso no qual eu fui aprovado, um dos concursos mais difíceis da história dos concursos para a área fiscal. Por que ele foi tão difícil? Além da quantidade enorme de disciplinas, como vocês podem ver aqui, Thomas, só tem 12 disciplinas, né? Só tem 12 o caramba. Ó, aqui, por exemplo, tem 3 matérias, raciocínio lógico quantitativo, tem estatística, tem raciocínio lógico, tem matemática, né? Aqui tem 3 matérias, ó, civil, penal e empresarial. Aqui tem, na D5 tem 2, geral e pública. Aqui em tributário tem previdenciário também. Aqui tem 2, comércio internacional e legislação aduaneira. Se você juntar ali, dá mais de 20 disciplinas se você realmente desmembrar todas as matérias desse concurso. Mas não foi esse o motivo, né? Apenas esse o motivo que fez com que essa prova fosse tão difícil. Olha só isso aqui. Isso aqui é cada vez mais raro hoje em dia. A exigência de pontuação mínima por disciplina. Perceba que não é uma exigência de pontuação mínima por prova, é por disciplina. Então, em cada uma dessas matérias aqui, D1, D2, D3, você tem que acertar no mínimo 40% das questões. Hoje em dia isso não é tão comum, tá? Como vocês vão ver, né, como eu vou explicar para vocês mais adiante, isso não é tão comum. O mais comum hoje é uma exigência mínima de pontuação por prova, que é o conjunto de disciplinas. Mas quando você tem uma exigência mínima de pontuação por disciplina, as regras, né, a estratégia de estudo em si, que eu não vou abordar hoje, mas é importante falar, a estratégia de estudo ela é totalmente diferente, porque você precisa abordar todas as matérias, senão você não vai tirar 40% em todas as disciplinas, e aí você não vai atingir o mínimo, e aí você vai ser reprovado, tá? Então esse é um tipo de prova. Eu considero esse o tipo de prova mais difícil dentre as provas aí que estamos acostumados na área fiscal, área de controle, área de tribunais, enfim, que exige pontuação mínima por disciplina. Daqui a pouco eu vou explicar como que eu abordaria essa prova. E esse edital aqui, quem reconhece ele só de olhar? Esse é o edital de auditor fiscal do Cefaz Santa Catarina 2018. Edital muito complexo também, bastante matéria. E aí, porém, a exigência de pontuação mínima ela é por prova, tá? Se você olhar aqui nas condições, nas informações do edital, ó, no mínimo 50% do total de pontos em cada uma das provas. E também no mínimo 60%, aqui ó, 60% do total de pontos do conjunto das provas. Isso eu diria que não é tão relevante, porque se você quer competir entre os melhores do Brasil, você vai precisar tirar mais de 60% no conjunto de provas. E também, aqui, não dá para ver direito aqui, mas ó, aqui ó, você não pode zerar em nenhuma disciplina, tá? Então, ó, tiver obtido nota maior do que 0 nas disciplinas, ou conjunto de disciplinas. Ou seja, você tem uma exigência de pontuação mínima por prova, não por disciplina, por prova, ou seja, por conjunto de disciplinas, e você não pode zerar em nenhuma disciplina. Essa é uma modalidade um pouco mais, entre aspas, fácil, porque a estratégia muda. Você só não pode zerar a disciplina. Então, de repente, numa situação como essa, já começa a ficar bem mais interessante
você olhar análises estatísticas de cada disciplina para realmente só abordar, de repente, as aulas que mais caem, as aulas mais cobradas, as aulas mais importantes, e dedicar a maior parte do seu tempo para as matérias em que você vai conseguir garantir bastante ponto mesmo, tá? Um outro edital aqui, muito interessante, é esse aqui, do Cefaz Minas Gerais. Concurso super recente, ó. Auditor Fiscal, Cefaz Minas Gerais, 2022-23, tá? Super recente esse concurso. Esse é um concurso em que também existe a pontuação mínima apenas por prova. Talvez um pouquinho mais difícil, porque aqui ele exige que você acerte 32 questões na prova de conhecimentos gerais, ou seja, 32 de 80, se não me falha o cálculo aqui, dá 40%, tá? E 30 pontos na prova de conhecimentos específicos. Então, 30 de 50, aí já é 60% a pontuação mínima, mas, repito, por prova, não por disciplina. Isso também é uma regra muito parecida com o concurso anterior que eu apresentei, do Cefaz Santa Catarina, mas uma exigência um pouco maior na P2, na prova de conhecimentos específicos, tá? E aí, por fim, tem esse edital aqui. Quem que reconhece essa pérola só de olhar? Esse é o edital de auditor fiscal ou agente fiscal de rendas ou agente... esqueci o nome agora, tá? Mas não é auditor fiscal, mas é como se fosse auditor fiscal. Auditor fiscal, Cefaz São Paulo. É que o nome desse cargo mudou algumas vezes já, enfim, de 2013, tá? Concurso também bem grande que aconteceu lá em 2013 com 778 vagas, tá? E aí repare aqui, ó, a exigência nas provas objetivas é que você tenha no mínimo 50% nas provas 1, 2 e 3 e no mínimo 60% no total de pontos das provas. Perceba que não há a exigência de pontuação mínima por disciplina e tem uma coisa interessante, você pode zerar disciplinas. Você pode zerar disciplinas. Isso também muda totalmente a abordagem, porque nesse edital aqui teve alunos que inclusive foram aprovados e que, por exemplo, deixaram totalmente para lá matérias como matemática financeira e estatística. O cara não estudou nada aqui. E esse concurso aqui, essa é outra coisa muito importante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse concurso aqui te dava aproximadamente, ó, nessa prova 1 aqui pelo menos, que é a prova em que você vai brigar com o tempo, tá? Ela te dava 2 minutos e 24 segundos aproximadamente por questão, tá? Isso aqui é muito, muito pouco. É muito pouco tempo, tá? Olha para mim e presta atenção, eu vou repetir. 2 minutos e 24 segundos por questão é muito pouco tempo, principalmente se você tem uma prova com português, língua estrangeira e exatas. Esse é o tipo de prova que, ao olhar o edital, você já vai olhar e já vai pensar assim, não vai dar tempo de eu responder a prova inteira. Repita isso para você todo santo dia até o dia da prova. Não vai dar tempo de eu responder a prova inteira. Não vai dar tempo. Por quê? Quando você chegar na prova, na hora que isso acontecer, putz, não vai dar tempo de eu responder a prova inteira. Ao invés de você se assustar e se desesperar e muitas vezes colocar tudo a perder, você vai pensar, bom, eu já sabia que não ia dar tempo de resolver tudo, por isso, que bom que eu adotei a técnica do Thomas, que ele vai explicar agora, para que pelo menos eu conseguisse responder o máximo de questões possível desse concurso. Então vamos voltar aqui, como então que eu faria para responder, qual que é essa estratégia que eu tanto falo para responder o máximo de questões. Vamos começar pela prova mais difícil, que exige uma pontuação mínima por disciplina. Como que eu resolveria essa prova, tá? Eu resolveria basicamente aplicando uma técnica, uma tática que eu chamo de tática dos 60%. Eu passaria por cada disciplina aqui. Quando eu digo cada disciplina, é cada disciplina aqui, né, D1, D2, D3, e responderia 60% das questões de cada disciplina. Eu pegaria as 60% das questões, sendo que eu faria isso com as questões mais rápidas e mais fáceis. Então, por exemplo, português, 20 questões, eu faria as 12 mais rápidas e mais fáceis. Inglês, das 10, eu faria as 6 mais rápidas e mais fáceis. Civil, penal e empresarial, mesma coisa. Das 20 eu faria as 12
mais rápidas e mais fáceis. E assim eu faria passando por todas as disciplinas. Thomas, por que as mais rápidas e mais fáceis? Porque uma questão demorada de português vale a mesma quantidade de pontos do que uma questão fácil de português e uma questão rápida de português. Então comece respondendo as mais fáceis e as mais rápidas. Se fosse uma prova que você tivesse tempo infinito para resolver, aí eu até poderia recomendar que você começasse pelas mais demoradas, pelas mais difíceis, porque você está mais fresco, está com mais gás, está com mais energia mental. Só que essa prova, assim como a prova do Cefaz São Paulo, essa aqui ela tinha 3 minutos e alguma coisa por questão. Não é tão pouco tempo assim, mas como é a prova 1, que tem português, inglês e exatas, passa a ser muito pouco tempo, acredita em mim, tá? Acredite em mim quando eu digo que é o tipo de prova que você tem que ir sabendo que não vai dar tempo de responder tudo. Se você chegar lá e conseguir responder tudo, ótimo, beleza, essa técnica não vai te prejudicar, muito pelo contrário, tá? Mas saiba disso. Então, depois que você passa por todas as disciplinas, respondendo as questões mais rápidas e mais fáceis de cada uma delas, aí você volta para a primeira disciplina e garimpa mais uma ou duas questões. Aí vai para a seguinte, garimpa mais uma ou duas, mais uma ou duas. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Desde o seu primeiro dia de estudo, você tem que ler as questões de concurso, interpretar o enunciado, já prestando atenção se aquela questão é uma questão rápida ou demorada. Com a prática, isso vai ficando mais fácil, né? Por exemplo, uma prova de português, você vai olhar uma questão, se ela perguntar para você, de acordo com as ideias do texto, o autor, blá, 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 você já sabe que é uma questão de interpretação de texto. Deixa para o final, essa questão é demorada. Uma questão de exatas, por exemplo, você olha ali os enunciados, as alternativas, e você vê que tem várias delas em que a diferença vai estar lá na quinta casa decimal. Não responda essa questão agora. Provavelmente você vai precisar fazer um cálculo e vai ter que chegar na quinta casa decimal, um cálculo de divisão, provavelmente. Então preste atenção a esses detalhes para que você saiba reconhecer e dar prioridade para as questões mais rápidas e mais fáceis. Então eu faria isso, né? Iria em cada disciplina, garimparia 60% das questões, priorizando as mais rápidas e as mais fáceis. Depois de passar por todas elas, eu voltaria para a primeira, garimparia mais algumas, depois na segunda. Não precisa ser necessariamente na ordem, tá? E aí, quando chegasse, faltando ali meia hora para acabar a prova, o que eu faria? Falta meia hora para acabar a prova. Para tudo que você está fazendo e passa o gabarito de todas as questões que você conseguiu efetivamente responder. Toma muito cuidado nessa hora, porque você não vai ter respondido a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ter respondido a questão número 1, a número 4, a número 7, a número 12. Então, muito cuidado na hora de passar esse gabarito, porque ele não vai estar na ordem correta. Então, você pode perder questão porque você não sabe ou porque não deu tempo, mas não perca a questão por passar o gabarito errado, pelo amor de Deus. Depois de você passar as questões, talvez falte ali mais um tempo, aí você garimpa mais uma ou outra questão de uma ou outra disciplina. E aí, quando chegar, faltando 5 minutos, 5 a 10 minutos para sua prova, o que você vai fazer? Para o que você estiver fazendo e conta quantas alternativas você assinalou na letra A, na letra B, quantas na C, na D e na E. Se uma delas tiver dado um número menor, sugestão, chuta todas as outras nessa letra em que você menos assinalou. Em regra, as provas de concurso, seja de qual banco ela for, eu já pesquisei, eu já contei, eu já fui atrás disso, tá? Em regra, as bancas costumam distribuir de maneira mais ou menos uniforme a quantidade de questões cuja resposta é a letra A, a quantidade de questões cuja resposta é a letra B, letra C, letra D e letra E. Então, se teve uma que você assinalou menos, chute o restante que você não conseguiu tempo para fazer naquela que você assinalou menos. Observação. Obviamente, se teve uma questão que você não conseguiu responder, mas que você conseguiu excluir duas alternativas, por exemplo, se na hora de chutar você chegar à conclusão de que, por exemplo, a letra C você assinalou menos e você vai chutar tudo na letra C, é óbvio que nessa questão em que você chegou à conclusão de que a C não é a resposta, é óbvio que nessa daí você não vai chutar a letra C, tá? Sejam razoáveis. Então essa é a abordagem que eu faria numa prova como essa aqui de auditor fiscal, que tem a exigência de pontuação mínima por disciplina. Tá, Thomas, beleza. E nas provas de Cefaz Santa Catarina e Cefaz Minas Gerais, como que você abordaria a prova? Eu abordaria de maneira muito parecida. A diferença é que, na hora de responder 60% de cada uma das disciplinas, eu não seria tão rígido com esse percentual, tá?
Por quê? Porque você só não pode zerar naquela disciplina. Você não tem a exigência mínima de 40%. Então você não precisa responder, de acordo com o que eu tinha sugerido, 60% de cada. Você pode ter esse objetivo, né, de responder 60% de questões de cada disciplina, mas se numa prova ali, por exemplo, de português, que tem 8 questões, se você respondeu 4 e as outras 4 que restaram são muito demoradas, todas de interpretação de textos longos e tal, você pode responder só metade, só 50%. Aí você vai para a próxima disciplina, porque o objetivo continua a ser responder o máximo de questões possível. E como nessa prova não tem o mínimo de 40% por disciplina, se você respondeu metade das questões de português com calma, com atenção, você já não corre nenhum risco de ser reprovado pelo requisito de não zerar. Então você gasta o seu tempo nas matérias em que você consegue acertar mais questões por tempo gasto. Se depois você passar por todas as matérias, responder quase tudo, né, todas as disciplinas, e aí chegar faltando ali meia hora, passar o gabarito e ainda sobrar tempo, ou se antes disso mesmo, se já tiver respondido tudo, aí lógico, você volta para português e responde as questões que faltaram. Mas você precisa presumir que o tempo vai ser apertado nessa prova 1 principalmente. Não apenas na prova 1, mas principalmente na prova 1, porque geralmente quando tem português e exatas e em algumas provas em inglês também, que é o que vai te arrebentar no tempo, tá? Não necessariamente a prova é difícil, mas o tempo tende a ser um problema nesse tipo de prova. Então, adote também nessas provas a tática dos 60%, mas com um pouco menos de rigidez. Se teve disciplina que você não conseguiu responder 60%, respondeu 50% ou 40%, porque todas as outras eram muito demoradas, tranquilo, passa para a próxima disciplina, porque não há a exigência de pontuação mínima, então é muito difícil você não acertar nenhuma daquelas que você parou para responder, tá? E aí tem o último tipo de prova, que é essa prova aqui, Cefaz São Paulo 2013. Essa é uma prova totalmente diferente das outras, porque não existe a exigência mínima de pontuação por disciplina, lógico, mas você pode zerar uma disciplina. Então, a técnica de resolução de prova, ela também vai partir do princípio de que você quer responder o máximo de questões possível, mas por questões de estratégia, e aí você vai avaliar o seu caso, cada disciplina. Pode ser que você não tenha estudado nada de estatística e matemática financeira, nada de raciocínio crítico, e, por exemplo, nada de, sei lá, administração pública. Isso não é o ideal, tá? Mas, enfim, pode acontecer. Então, você vai responder português, você vai responder atualidades, inglês, de repente, se você não estudou, se teve 3 matérias que você não estudou, talvez valha a pena responder até mais do que 60%, né? Aí você vai ver o tempo que você vai gastar nas matérias. Mas, de qualquer forma, use o mesmo princípio, que é fatiar a resolução da sua prova. Responda algumas questões de uma matéria e depois parta para outra, porque toda matéria praticamente vai ter questão rápida e fácil para você responder. E geralmente elas valem a mesma quantidade de pontos. É óbvio que se a sua prova tiver, numa mesma prova, uma disciplina com peso 2 e uma disciplina com peso 1 e com menos questões, você vai levar isso em consideração na hora de escolher quais as matérias, quais as questões de determinada disciplina que você vai responder. O importante, eu repito para você, é saber que você precisa responder o máximo possível de questões, tá? E também tomar cuidado com os requisitos do concurso. Cuidado para não pecar numa prova em que você já consegue deduzir de antemão que o tempo vai ser um problema. Se você for para a prova sabendo que é bem possível que você não consiga responder todas as questões, você já vai com um ingrediente psicológico a seu favor. Beleza? Esse era o vídeo, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira a dar uma noção de como implementar uma estratégia de resolução de prova, eu peço, por favor, que você curta esse vídeo e que você se inscreva no meu canal, você vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.